Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Calegari Cast, é o 11º episódio. Temos convidados ilustres, como de costume. Hoje estou recebendo aqui o meu amigo McLean, né? Mais conhecido como Mac, e a Alice, que está acompanhando ele aqui, do Instituto Semear. Sejam bem-vindos e espero que vocês tragam bastante informação para a gente aqui hoje. Beleza, maravilha, obrigado pelo convite, nos sentimos honrados em dar essa contribuição aqui no seu podcast de informação de qualidade. Eu tenho visto as entrevistas anteriores, tomara que eu esteja à altura para ter esse debate aqui. Pode ficar à vontade, Alice. Para nós é sempre uma satisfação imensa poder contribuir, fazer parte desses processos de negócios, conversas, né? Tudo aquilo que pode agregar valor, a gente se sente muito, muito feliz em fazer parte. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês. Eu insisti muito para o Mac vir aqui, porque eu acredito que esse assunto é enriquecedor a todos nós, porque normalmente a gente aborda aqui durante a semana o empreendedorismo, né? Mas cada setor tem a sua importância e você tem um mix de todos os setores, né, Mac? Você transitou em todas as áreas possíveis e a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: você esteve no setor privado, no setor público e agora no terceiro setor. Qual é o setor que mais te deixou emocionado, que mais te deixou satisfeito com o trabalho? Pois todos eles teve uma contribuição e um aprendizado fantástico. Posso te dizer que o setor público foi um setor que me abriu as portas, né? Foi onde me deram as primeiras oportunidades para me ensinar, acreditaram no meu trabalho. Foi onde eu tive a primeira experiência com sala de aula, primeira experiência com gestão, primeira experiência com licitação, diretoria, coordenação. Foi assim um aprendizado muito rico. O setor privado, como empresário, posso te dizer que... Uma grande aventura? Uma aventura em pouco tempo, assim, eu consegui 3 anos em 3 meses, vamos falar isso, né? Porque é uma experiência muito imersiva, impactante, você tem que resolver, é a sua vida, é o seu sustento, é o seu negócio, é como você negocia, como você trata os clientes. É uma faculdade, assim, como ninguém. Todas elas me contribuíram como o que eu sou hoje. Agora, o terceiro setor, nós conseguimos juntar esses dois mundos, só que agora com um diferencial. Nós estamos impactando em vidas que, podemos dizer assim, mais vulneráveis. Então, isso me traz uma satisfação tanto na parte pessoal, financeira e do nosso estado como território, né? Eu posso te dizer que o terceiro setor ele tem me surpreendido, porque nós estamos colocando ali a experiência empreendedora, a experiência privada e voltado para o social. E aí isso é algo novo para mim. Estamos aí há 4 anos de gestão, mas olha, olhando para trás, as pessoas que já mudaram de vida, pessoas que estavam sem desempregada, estão empregadas, pessoas que precisavam de uma consulta para o seu filho autista, saiu com laudo, feliz. A gente vê a satisfação e isso paga qualquer salário. É um desafio muito grande, né? Mas que vocês estão conseguindo, com o tempo, satisfazer a sociedade. Exatamente. Alice, e como é que está sendo essa sua aventura? Não posso dizer uma aventura, né? Mas um trabalho frente ao terceiro setor que é importantíssimo para a sociedade. Eu acredito que o Mac deixou muito claro aqui o complemento desses dois. O terceiro setor veio para preencher essa lacuna entre o público e o privado. E como que tem sido à frente do terceiro setor aí os desafios que vocês têm enfrentado? Nós identificamos um pool de oportunidades aqui no estado, dentro do terceiro setor, né? E um ponto importante é a gente olhar para como formar essas pessoas. Você trabalha a cultura empreendedora, você consegue grandes projetos e como trazer essa visão empreendedora e de sustentabilidade. Então, para mim, é um grande desafio trazer esse aprendizado, ajudar nesse processo de formação do terceiro setor, para que a gente consiga aí a transformação, né? A transformação necessária. Excelente.
E, Mac, assim, eu te conheci da época do Sebrae, né? Uhum. Foi um trabalho muito bacana, você sempre teve a mente bem lá na frente, né? Bem avançada. E tinha alguns projetos lá interessantes na questão do empreendedorismo. A gente foi até meio que um Shark Tank lá da Expo Acre. Foi uma coisa bem legal. Eu fui recentemente num que o Jarudi fez, que teve um prêmio agora aí do Ideia Braba, né? Você acredita que falta um pouco hoje desse incentivo da iniciativa pública para incentivar mais ainda o setor privado? Porque os jovens hoje, a mentalidade que a gente tinha lá atrás, ela permanece, que é do concurso público, da estabilidade, e chega num determinado momento que o Estado não comporta mais esse monte de gente. Como que tem sido, que você tem observado aí nesse sentido, se falta um pouco mais de incentivo do Estado para o empreendedorismo? E o terceiro setor está aí nessa lacuna que pode auxiliar também. Pois é, vamos dividir um pouco aqui as fases. Eu lembro que nós fizemos o Dia do Problema, convidamos o Calegari e colocamos no mesmo espaço empresários e alunos de tecnologia para ouvir as dores dos empresários. E aí lá surgiu muitas dos problemas e teve conexão naqueles, viu? Teve gente que saiu, eu soube de pessoas que saíram e conseguiram se conectar com aqueles empresários. Um evento, nós conseguimos ali movimentar muita coisa. O terceiro setor, por consequência da sua característica social, ele vem, Calegari, atendendo às dores sociais. Então, as entidades, elas trabalham lá, doação, trabalha com formação, atendimento. Até então, isso aí, ela acalma uma determinada dor, mas ela não traz ali um processo de cura. E o processo de cura, ele vem de oportunidades, ele vem de uma visão focada no impacto social e trabalho. As pessoas precisam de trabalho, as pessoas precisam de dinheiro para cuidar da vida, melhorar a vida. Não é o sacolão agora. O sacolão ele é aqui palativo, mas daqui a um mês eu vou ter fome de novo. Mas se eu tiver um emprego, eu não vou precisar mais de sacolão. Então, o terceiro setor ele precisa ter um impacto de olhar à frente, olhar a mudança de vida nessas famílias. E nós temos, assim, um número preocupante, mas ao mesmo tempo que nos traz esperança. 86% do nosso PIB é governo. Então, ou seja, eu dependo do governo para tudo. Contudo, nós temos 86% de oportunidade de crescimento de resolver problemas. Eu acredito que o terceiro setor agora tem que olhar para esses problemas e como resolvê-los. Onde é que estão os caminhos? Existe oportunidade, sim, mas ela está ligada a muitas escadas para ser atingidas. Então, o governo tem que dar sua contribuição com as leis, com os incentivos. Os empresários têm que dar sua contribuição com as problemáticas, os investimentos, a sua presença como empresas e como gestores de negócio. O terceiro setor precisa levar o social mais voltado para a formação, da transformação dessa pessoa que está em vulnerabilidade. Então, vem capacitação, vem treinamento, vem oportunidade, ligar essas pessoas aonde está precisando. Esse ecossistema ele tem que se conectar. Hoje, nós temos muitas ações top. Sebrae, eu sou fã do Sebrae, de carteirinha. Ele é um dos vetores de transformação, mas ele tem o seu limite de ação. Ele não pode, ele não é governo. É um trabalho de formiguinha, né? Que mais pessoas têm que contribuir. Ele faz o dele. Ele faz o dele, ele forma, ele leva a informação. Mas ele tem o seu time, né? Ele não vai além das competências dele, que seria já o governo, seria já a iniciativa privada, fazer essa ligação. Eu acredito que tudo que nós vivemos até hoje nos capacitou para o que a gente vai viver agora.
E aí, quando eu falo para você agora, é um novo tempo do terceiro setor na relação de olhar para o território. O que que nós podemos fazer? Aí, a Alice veio somar conosco essa visão de negócio, porque nós estamos criando um projeto de inovação com impacto social dentro do nosso terceiro setor. E essa inovação, ela passa por buscar o que tem de novidade no mercado, o que é. O que nós vivemos hoje, a inovação, a tecnologia, o que ela pode mudar as vidas. E aí, o terceiro setor tem que estar preparado para buscar esse recurso, buscar esse conhecimento e aplicar no social que está na ponta. E tem um dado interessante que 86% do ativo aqui em Rio Branco, Acre, é de serviços. Prestação de serviços. A economia gira em torno disso. Tem um estudo recente do Sebrae, 2025, que 80,4% da empregabilidade está dentro das pequenas e médias empresas. Prestadores de serviço. Prestadores de serviço. Imagina você trabalhar a cultura empreendedora, melhorar a formação desses prestadores de serviços. Então, você sai... A média já foi pequena, né? Então, e a média pode ser uma grande, pode ser uma franquia. Então, quando você traz essa cultura empreendedora, a formação, a pessoa entende o papel dela e como ela pode melhorar, como ela pode engajar, você traz a transformação territorial, o desenvolvimento econômico, ele começa a acontecer. Mas principalmente da gente conseguir abrir a mente das pessoas, né, Mac? Eu tenho... Lá atrás, que a gente conversou bastante, tinham alguns projetos na área da educação, que eu acho que foi até aprovado pelo Duarte, que era da educação financeira nas escolas, não sei se foi colocado em prática. Era um projeto importantíssimo. Eu acredito que o maior erro do Brasil foi ter tirado o curso técnico de contabilidade e administração do ensino médio. Foi o maior erro. Mas mais do que isso, você tinha um projeto de robótica, que, como ela mencionou, a gente está focado em serviços, mas falta a gente abrir a mente das pessoas. E a robótica, para os jovens em especial, é fundamental. O que você acha que falta para a gente avançar nesse setor de robótica, que é o que mais tem crescido no mundo? O setor público poderia nos dar uma grande contribuição formando essa mão de obra para ativar nas salas de aula essa meninada que está aí. Nós temos uma gama de professores que... Só para te fazer uma pausa aqui, porque isso é uma sementinha que você joga, né? Então você tem que pegar o jovem. Um cara velho que nem eu já não vou conseguir mais aprender isso. Mas um jovem, sim, ele tem facilidade. E já os professores que estão na rede, eles já são os professores da rede, né? Já é o de matemática, português. Nós temos que inserir professores com essa competência voltada à robótica. E robótica, não por brincar ou por despertar o engajamento, mas um robótica despertando para um novo mundo, que é a automação. Cara, tu vai brincar aqui, tu vai montar o teu robozinho, mas aqui amanhã tu pode montar uma casa automática e a pessoa vai te contratar para tu fazer isso. Tu vai programar a geladeira da tua casa, do teu vizinho, do teu cliente. Então tem um caminho aqui, a juventude dá para a gente trabalhar. Então, assim, o governo tem, né, colocado algumas escolas com esse laboratório, nós conseguimos identificar algumas iniciativas muito tímidas, por sinal, muito tímidas. Pode ser melhor. E eles têm o dinheiro, eles têm o recurso. Eu acredito que eles têm que acreditar, e aí eu acredito que o terceiro setor tem um papel importantíssimo, porque nós temos uma facilidade menos burocrática de ação. Eles são muito burocráticos, né? Tem muitas leis, muitas regras, quando vai falar de licitação, o cara já desiste. Já 3 meses, 4 meses para tu licitar. Tava comentando com ela, né? Para licitar, é para receber, nem se fala. Se o cara falar de licitação, prestar serviço pro muita burocracia, setor público, eu nem quero. Peso. Pois é. E aí atrasa, né? Porque uma coisa para acontecer em um mês, tu vai levar 4, 5 meses para o material começar a chegar. E às vezes já passou o tempo. Passou o time. Perfeitamente. O terceiro setor, não. Entra com um projeto, aprovado, o dinheiro cai, no outro dia começa a ação, começa trabalho. Nós temos que prestar conta, tem os órgãos de controle, tem um portal de transparência, tranquilo, segue-se a regra.
Mas as nossas ações, ela é mais leve em relação ao time do processo. A gente não perde tanto tempo. E tempo é algo muito caro, muito... o seu tempo, ele é precioso. O pessoal diz que tempo é dinheiro, é mais que dinheiro, porque ele tá ligado a tudo, o tempo. Então você perdeu o tempo, você perdeu uma ideia. Então o dinheiro já nem faz tanta diferença naquilo ali. Eu acho que é pior você perder uma geração. Exato. E tem até um termo interessante que a gente chama de lógica quádrupla, que é uma lógica onde vários atores fazem parte. Aí a gente traz o terceiro setor para essa lógica. Você tem o governo, né, que é a parte pública, tem as empresas, tem a sociedade civil e tem as instituições. Aí nós, como um terceiro setor, entramos aí com uma sociedade civil organizada, né, e entramos nessa lógica. E elas são complementares. Então, acho que o governo ele tem que ter um olhar também mais entendedor para o negócio, para que a burocracia não seja tão amarrada, tão lenta. Ela é importante, mas ela pode ser mais agilizada. Até porque ele sobrevive disso, né? Se as empresas não estiverem funcionando, não estiverem pagando seus impostos, consequentemente ele deixa de arrecadar. Então ele tem que alimentar essa roda, né? Exato. E a gente tem visto essa dificuldade. Mas, Mac, antes da gente entrar nesse assunto do semear, a gente tem visto o terceiro setor crescendo muito nos últimos anos. Eu vejo que isso é importante para o país, é muito importante mesmo. Mas o que você acredita? Você disse da gente perder tempo, perder uma geração. Já era para ter esse aquecimento há muito tempo, porque a gente tem, nos Estados Unidos, por exemplo, um superaquecimento desse setor há muito tempo. Então parece que demorou a chegar isso aqui para a gente ver a importância desse setor para a sociedade. Por que você acredita que demorou tanto? E o que você acredita que vai ter aí nos próximos anos desse setor? Acho que a Alice pode ajudar a gente aí também nessa pergunta. Pode começar, Alice. Bom, um ponto que a gente vê é a visão empreendedora, formação. Hoje a gente tem aí as instituições como o IFAC, as escolas técnicas surgindo, trazendo essa visão mais madura das pessoas que vão para o mercado. Então, e as pessoas que vão para o mercado, elas podem escolher o caminho da política, o caminho do empreendedorismo. Então, o que a gente percebe é que a gente precisa dessa visão empreendedora, da cultura empreendedora, uma implantação de cultura e também um processo de gestão de mudança. E gestão de mudança dói. Ela tira a sociedade como um todo da zona de conforto. E isso aí é um problema que os outros países mais desenvolvidos enfrentaram e estão dispostos a pagar o preço que isso é tirar da zona do conforto. São também as ações antipáticas, que muitas vezes não são unânimes da sociedade de um modo geral, mas elas são necessárias para que você tenha a mudança. E eu, acrescentando o que a Alice falou, o terceiro setor está crescendo porque uma legislação agora se formou facilitando o acesso deles aos recursos, tanto dos recursos federais como recursos de emendas, né? E como eles estão na ponta, diretamente muitos ligados à parte política, então vem a oportunidade de ter uma emenda para exercitar ou aplicar naquele nicho. O que está faltando? Capacitação a esses gestores de terceiro setor. Eles conhecem, eles sabem cuidar muito bem de um drogado, sabem cuidar muito bem de uma família, eles brigam são ativistas, são pessoas que de coração, fazem de coração, tira do próprio bolso, 100% para eles. Mas é isso. A parte de gestão do processo, a governança, as leis, as regras, a contabilidade, o direito, para que a sua entidade possa pegar o dinheiro, usar o dinheiro, prestar conta e ficar 100%, sem problemas. O que nós temos visto é que eles conseguem receber o primeiro recurso e já no primeiro recurso tem problemas de várias formas. E você vai olhar a capacitação, a gestão, a ter o controle do que é um plano de trabalho. Fazendo uma crítica agora, tá? Você abordou um ponto que nem estava no meu escopo de trabalho aqui, mas é impressionante a quantidade de institutos que aparecem depois que o problema já está feito lá no escritório. Exatamente. Então, assim, a pessoa não quer pagar o contador, não quer pagar o advogado, e depois que já está tudo complicado, aí procura esses profissionais para pagar um incêndio. Só que já não tem mais como resolver da maneira que deveria.
E aí, quando você vai cobrar, o cara também não quer pagar, porque já acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Então, assim, a gente tem um problema muito sério de entender o tamanho da responsabilidade que tem o terceiro setor e que essas pessoas apliquem o dinheiro da maneira devida. Não estou falando nem de desvio de recurso, nada disso, mas de saber da responsabilidade que esse setor tem de prestar contas do financeiro. E olha um dos erros fundamentais que acontece. Na CMA, quando nós fazemos um projeto, a primeira coisa que eu coloco dentro do projeto, o que é? O contador. Aí eu ponho o advogado. Aí depois eu vou botando o presidente, ali com a coordenação, as pessoas, porque como eu vou conduzir um processo, eu não sou contador. Não tem como. Quem conhece dessas regras é esse profissional. Ele não pode estar fora do projeto. Viu? Você, meu amigo aí, que tem uma entidade. Seu projeto tem que ter o contador. É para o seu bem, a saúde da sua empresa, a saúde da sua entidade, né? É longevidade. Você vai deitar o cabeça no travesseiro em paz, porque tem alguém cuidando das suas contas. E se você não tiver essa pessoa, acontece o que você acabou de falar. Ele vai ter um problema e vai procurar o profissional depois que o problema está. E ainda tem um problema maior. Não estou aqui fazendo uma defesa dos políticos de maneira nenhuma, até porque a gente sabe dos problemas que a gente tem na política. Mas assim, além de dar problema para a instituição, hoje nós temos visto que quem indicou a emenda também tem problema. E aí fica um problema generalizado que até quem indicou a emenda, o político já tem que saber quando vai indicar a emenda e exigir do Instituto esse cuidado, porque senão suja o nome dele também. Exatamente. E aí, para assim, melhorar ainda esse entendimento, o próprio Supremo já pediu para que as entidades elas se qualifiquem, porque os recursos vão chegar, estão lá, mas elas precisam estar em dias com a sua documentação, com os seus credenciamentos. E cada setor tem um credenciamento, tem o social, tem o esporte, tem o empreendedorismo, tem a saúde, tem a segurança. Existem certificações, existem junções de regras que você tem que ali obedecer. Sem elas não vai dar problema. E outra coisa, o sistema não está muito preparado para isso, porque interessante, o parlamentar aporta o dinheiro para a instituição, gostou do trabalho, visitou, poxa, eu vou te ajudar, coloca. Quando o dinheiro chega na secretaria, depois de 6, 7 meses, que vai começar o processo, descobre que aquela entidade não é daquela área, ela não é de saúde, ela não pode receber dinheiro para a saúde. Caramba, mas esperou tanto tempo para descobrir isso? Pois é, isso era para ter sido visto lá no início do trâmite. Né? Então você é social aqui, você mexe com famílias, mas você não tem nenhum credenciamento em saúde. Não vai receber. Aí o dinheiro volta, tem hora que até perde. Né? Olha, se você souber do número de recursos represados nas secretarias de ação social, saúde, secretaria de segurança, educação. Essa é a nossa ineficiência do Estado, né? Que aí contribui com outras pessoas que também têm a sua ineficiência nas entidades e aí ficam... E aí são famílias que deixaram de ser atendidas. São crianças que deixaram de ser capacitadas. É um mundo ali que deixou de ser atendido por aquele recurso que está lá represado. E agora polemizando... eu não gosto de deixar ninguém em situação desconfortável, mas a gente precisa polemizar uma situação específica do setor. A gente, em especial na Amazônia, nós tivemos nos últimos anos aí algumas instituições querendo se aproveitar, né, da nossa riqueza, fazer política de toda forma possível. A gente tem um instituto lá, não sei se é instituto, é do terceiro setor do George Soros lá, que quer proteger a Amazônia. A gente tem WWF, várias entidades antigas que usaram, no meu ponto de vista, um pouco desse setor para se aproveitar das dificuldades que a gente enfrenta aqui na Amazônia. Digo isso porque se tivessem, de fato, preocupados com o meio ambiente, a gente não teria aí quase que 80% sem saneamento básico na cidade, que é o ponto principal para a sociedade conseguir evoluir. E a gente
até então tinha uma complicação, talvez até um repúdio da sociedade quanto ao terceiro setor, por esses aproveitamentos. Como que vocês têm lidado com esse tipo de situação? Porque a sociedade tinha uma repulsa. Hoje tem melhorado muito e tem tido um apoio da sociedade nesse sentido de ver a importância de fato do terceiro setor. Todo lugar vai ter gente ruim e gente boa. Como que vocês têm enfrentado essa dificuldade e se é uma dificuldade? Acho que um ponto importante aqui é a gente demonstrar resultado. Se você formou 50 pessoas, se você fez isso, como que você vai mostrar onde estão essas pessoas agora? Elas estão trabalhando? Elas tiveram as suas vidas melhoradas? Que métricas são utilizadas para isso? Então, durante muito tempo, essas ONGs, essas instituições conseguiram não prestaram contas da maneira devida. Conta da maneira devida, transparência. O governo tem sua parcela de culpa aí, a sociedade também, porque a sociedade tem o poder e o papel de fiscalizar junto com o governo. Sim. Então, tem que ver o interesse da sociedade. Peraí, o meu local aqui, o meu território recebeu um benefício. Cadê os beneficiários? Onde eles estão? Eu lembro porque eu fiz um treinamento lá atrás que era para apagar incêndio, para tirar leite de vaca. Eu já sabia, né? Mas tirar leite de vaca. O dinheiro veio, eu acho que foi da WWF, dessas instituições aí de fora. E no final foi uma coisa inútil, porque eu nunca, assim como todos os outros, nunca colocaram aquilo em prática. Então eles acham que a gente é índio até hoje, né? Que a gente tem que fazer algumas coisas inúteis, como me ensinaram a construir uma lixeira. Pô, hoje na internet você vai lá e sabe construir uma lixeira. Então, assim, o tanto de dinheiro que foi para aquilo, para coisas inúteis, hoje a gente tem visto coisas úteis, que é o que vocês estão fazendo na sociedade. E é quando a gente traz o entendimento da cultura empreendedora, conhecimento territorial, conhecimento daquilo que eu preciso. A partir do momento que você traz a formação devida, a formação correta para aquele território, quem vai dar a formação correta? Quem conhece o território, e quem presta conta também. Então, durante muito tempo, que fique assim, acho que é um ponto que a gente deve esclarecer. Essas instituições receberam dinheiro e não prestaram conta, então a sociedade ficou no escuro. Agora tem que prestar conta, os sistemas de transparência estão mais claros também. E aí, a partir do momento que você vê, poxa, eles receberam dinheiro, não deram resultado. E uma cobrança maior também dos órgãos, né? Aumentou um pouco mais, Aumentou muito, né? Você falou sobre isso há pouco. Pois é, e você, a sensação, depois de anos de investimentos, qual é a sensação? Nós, que nada aconteceu. E aí um pouco do que a Alice falou, não foi prestado conta dessas famílias, mas talvez na visão de você fazer um projeto para fazer uma lixeira, faça um projeto para capacitar uma família a sair da dependência do governo, da dependência de ajuda de A ou B, aquela propriedade com conhecimento técnico para que ela plante, para que ela cuide. E aí eu tenho um exemplo assim, não muito bom. Eu tive a oportunidade de conhecer um projeto que trabalhava com biodigestores, 2,5 milhões. Íamos atender 40. Eu sou fã desse assunto, tá? 40 famílias. O proprietário da terra ia receber um biodigestor. Quem não sabe o que é um biodigestor? É um buraco que você põe na terra, põe uma tampa e ele recebe os excrementos do boi, né, dos animais, ele fermenta e aquele gás aquela fermentação vira gás, e gás natural que você usa na sua cozinha. E o que é mais poderoso, ele vira biofertilizante, que é esse que é o ouro do processo. E você tem uma China, por exemplo, muito avançada nesse setor, foi bom você abordar, com alguns animais, fazendas de barata, fazendas de outros animais que fazem a decomposição, transformam esses resíduos em coisas produtivas. E a gente não tem visto isso aqui. Pois é. E aí, essa que é o mais básico, por incrível que pareça, tivemos o dinheiro na mão, precisávamos só selecionar as 40 famílias. Na minha gestão, eu consegui aumentar para 80. Foi na época que eu saí desse projeto. E para nossa total tristeza,
O proprietário da terra ia receber todo esse material de graça, instalado, ia receber 2 hectares de café, mudas, ia receber a parte de irrigação, ele ia, em 1 ano, 2 anos, ele ia ter, em torno, nós fizemos os cálculos, 200 mil ano de faturamento daquelas 2 2 hectares de café, né? Vindo do biodigestor lá e tudo. Não foi pra Perderam frente. o dinheiro, perderam os prazos, reeditaram os prazos, perderam a reedição e devolveram 2,5 milhões. De quem é a culpa? Não sei. Das estrelas. Pois é, não sei. Mas 80 famílias ficaram sem o recurso. Eu sou muito. Eu era um das pessoas que tinham essa resistência com o terceiro setor. Né? Eu não via o significado disso, cadê realmente. Mas hoje, dentro dela, nós podemos mudar esse quadro, nós podemos mudar isso. Coloca o recurso lá com um projeto devidamente de impacto territorial, devidamente analisado, e veja acontecer. Dá para acontecer. E acompanhe os órgãos de fiscalizações sem problema nenhum. Hoje na CMA nós temos um portal de transparência, Calegari. Lindo. Tempo real, o gestor do dinheiro, o dono, o parlamentar que mandou o recurso, a equipe de planejamento, todo mundo em tempo real consegue ver o que está sendo trabalhado no projeto. Mas não só isso, vocês têm uma estrutura impecável. Eu não estou aqui puxando o saco de vocês, não, mas eu fui lá, até porque eu fui estudante naquele local do CNA na época, né? E eu sou um admirador daquele espaço. Vocês têm uma estrutura fenomenal. Então é bom convidar também o pessoal para conhecer, né? Uma vez que é de grande importância para a sociedade. Pois é, nós estamos ali no antigo CNA, hoje é o Instituto de Inovação, Instituto de Ciência e Tecnologia Social. Eu vou te explicar por que é isso. Antigamente era Instituto CMA, né? É uma ONG voltada simplesmente para o social. Hoje, nós mudamos essa significação e ampliamos esse leque, e hoje nós somos um instituto de tecnologia que visa trazer esses recursos e aplicar a tecnologia nas soluções, nas famílias, no trabalho, no emprego, na renda, no empreendedorismo, mudar a sua vida, mudar quem vocês são, mudar essa geração, né? Com trabalho, com essa... Mas tudo isso exige uma organização. Então, nosso portal de transparência já está no ar. Nós temos uma estrutura que comporta muitas salas de treinamento. Temos agora um mini laboratório maker, que produzimos alguns materiais lúdicos. Temos dentro do projeto lá várias salas que vão ser utilizadas como realidade virtual. A criança vai ter um atendimento em realidade virtual, criança com autismo, mães atípicas, nós vamos atendê-las agora com essa estrutura. Temos uma parte de saúde, onde temos lá atendimento médico também. Claro que tudo é um projeto, então hoje não está aberto a todo mundo, mas aos poucos, com os projetos começando a acontecer, vamos ampliando os atendimentos, né? E temos 2.000 metros quadrados de área para desenvolver todo esse trabalho. E parcerias, né? Que vocês também buscam, né? É extremamente importante. A gente estava conversando aqui nos bastidores a respeito da dificuldade, porque tudo a gente faz com dinheiro, precisa de dinheiro. E a captação de recursos no setor privado é uma deficiência que a gente tem. Como que vocês têm enfrentado essa dificuldade? Alice que é a campeã aí de captação. É um trabalho de articulação, é um trabalho de paciência e um trabalho de construção. Hoje nós estamos construindo algumas pontes, hoje temos uma relação que está sendo azeitada junto com a Associação Catarinense de Tecnologia, temos aí uma relação sendo construída com o IFAC. Então, a gente procura as instituições, aquelas também onde a gente pode buscar o aprendizado, muita coisa a gente copia e cola e adapta à nossa territorialidade, né? Então, eu acredito muito naquilo que está pronto. A gente não precisa reinventar a roda. A gente olha aquilo que está pronto, Que deu bom resultado. que deu bom,
e adapta à nossa realidade. É trabalhoso? Muito, mas a gente está disposto a fazer essa construção. Esse é o modelo chinês, né? Que a gente vê o pessoal. Eu sigo uma página falando que eles conseguiram agora pegar o foguete, dar ré lá, estacionar, e aí falando que em pouco tempo eles conseguiram fazer algo que o Elon Musk estava muito tempo tentando fazer. Então, às vezes, você criar uma coisa é muito bom, mas se você consegue replicar com bastante eficiência algo que já foi feito com êxito, é bom também. Você vai chegar no mesmo resultado. Pois é, e sim, um fato assim muito interessante. Existem muitos editais. A captação de recursos, ela não é só voltado, você não precisa se concentrar só em captar em parlamentares, emendas parlamentares. Existe dentro dos ministérios várias linhas de financiamento, projetos. Existem projetos que abrem e fecham e não tem tanta gente concorrendo. Eu tenho um exemplo de banco, a gente tem direto edital do BASA, Tem muitos editais Santander, públicos. Santander, Bradesco. Basa, exato. Aqui eu tô falando de bancos, mas tem distribuidoras gigantes aí, tem supermercados, tem as empresas grandes que são do lucro real fazem esse tipo de edital. E aí a gente não tem essa busca, né? Agora, há pouco tempo, nós entramos no edital do iFood, entramos no edital do Itaú. Itaú, Renner. Né? Nós entramos lá, dá trabalho, gente, muito trabalho. Mas é um trabalho que você, como instituição, precisa dominar. Mas, Mac, você passou em todos os setores. Tem algum que não dê trabalho? Não, nem todos. Para você crescer, vai ter que soar. 1% de inspiração, 99% de transpiração. Então, muitos brasileiros acreditam, porque a gente tem a geração TikTok, né? Acredita que só a maioria antes queria ser jogador de futebol, agora quer ser criador de conteúdo e acha que a vida é fácil, é um morango, né? E a gente acompanha que não, tem uma dificuldade enorme. Eu vejo meus clientes, o tanto que eles sofrem para botar a empresa para rodar, não é diferente de vocês. Mas eu gosto sempre de abordar esse tema aqui, que é sobre a mão de obra. Ela falou a respeito dos serviços, 80% do nosso mercado aqui são serviços, e hoje a gente também tem mais uma dificuldade do governo e da sociedade em entender a importância de formação técnica. E hoje um eletricista às vezes ganha mais do que um advogado, um médico. E o que você tem visto nesse sentido e as oportunidades também para a formação dessas pessoas? Talvez essas pessoas também não queiram ser formadas, porque a sociedade tem que o certo é ser um médico, o certo é ser um advogado, sendo que a pessoa, não desmerecendo a capacidade intelectual dela, mas aquilo não é voltado para ela, aquele tipo de formação. Aí você está vendo um monte de engenheiro desempregado, um monte de advogado desempregado, porque não era não combinava com a pessoa aquilo ali. Hoje, o curso técnico, você acredita que é o caminho para que a gente consiga melhorar a produção da sociedade? O curso técnico, sem a formação empreendedora, ele vai ser sempre o curso técnico. Ele não vai agregar. Nós temos hoje uma formação, só para você ter ideia, de manicure, dentro da CMA. E agora temos de beleza. Dentro dessa manicure, nós colocamos empreendedorismo, colocamos gestão financeira, colocamos gestão digital e, se não me engano, eu não esqueci o quarto lá, que mexe com a sociedade. Contudo, nós temos que mudar a mente da pessoa, no sentido do que ela pode, com aquela profissão, fazer melhor. O que ela pode agregar de diferente? Que tecnologias ela pode usar para melhorar a produção dela? O que ela agrega dentro de ideias, inovação, dentro do seu processo produtivo? Ela tem que entender que ser eletricista já é a base, mas um bom eletricista ele tem que ter umas boas ferramentas, ele tem que ter um conhecimento. Agora tem energia elétrica, energia solar, como é que quais são os equipamentos que mexem com isso? Só para fazer uma pausa, eu vi um vídeo a respeito de um eletricista lá nos Estados Unidos para instalar apenas o carregador da Tesla, acho que era 2.000
dólares, ou alguma coisa assim, um valor assim absurdo. Pronto. E a pessoa ganhando dinheiro lá fora, que era uma coisa básica para um eletricista. Pronto. Eu comprei um carro elétrico. Gastei R$2.800 para botar uma tomada. Tá bom? Viu? Um eletricista me cobrou R$2.800 e eu paguei. Porque a tomada tinha um aterramento, ela tinha uma bitola de diferenciado, ela não podia ser colocada na rede secundária, tinha que ser na rede principal. Todo um regramento de segurança que eu tive que botar. Aí conheço certas pessoas que economizaram os R$2.800, quase botaram fogo na casa. Cara, as coisas estão acontecendo, tá aí as oportunidades, e aí, por respeito às pessoas que estão desempregadas, aí, que têm uma profissão, busque na sua área de profissão o que está sendo de novo, se reinvente, se profissionalize, busque conhecimento, mude essa roda, quebre esse mermiço. Eu lembro de um rapaz que falou assim, quem quer ser um bom profissional? Aí todo mundo bom profissional. Beleza. Você não vai a lugar nenhum. Quem quer ser o excelente profissional? Para ser excelente, todos os dias você vai ter que se reinventar. Todos os dias você vai ter que aprender alguma coisa nova. Você vai ter que aplicar esse processo. Porque o bom, ele fica estagnado. Ele fica no bom. Tá muito confortável. Tá bom. Não, mas o excelente, ele vai fazer a diferença. Ele faz a diferença e não fica desempregado. Exato. E pegar um gancho aqui, né? O excelente nada mais é do que o ordinário muito bem feito, né? Isso que é a excelência. As pessoas às vezes querem fazer o extraordinário sem fazer o ordinário. Aí você falou do ensino técnico. O ensino técnico ele leva a pessoa mais rápido para o mercado, já com um grau de maturidade diferente. Logo, a gente gosta muito de falar do processo de melhoria contínua. Isso para o mercado nunca pare de aprender, nunca pare de estudar. Então, a gente deve incentivar, sim, as pessoas a estarem estudando. Hoje, com essa moda dos influenciadores, as pessoas acham que vão largar o ensino médio e vão ser influenciadores a vida toda. Não é por aí. E tem caído essa profissão, né? Tem caído, porque as pessoas estão percebendo que elas precisam estudar, que a técnica é importante, né? O ensino ele passa por várias vertentes. Você tem a inteligência técnica, a inteligência emocional, tudo isso precisa andar junto para você enfrentar o mercado. Porque quando vem uma IA que tira empregos, na verdade, ela não tira empregos. Ela está tirando só o que já estava fora do mercado. Já estava fora de mercado. Então, a reinvenção e o processo de melhoria contínua, o aprendizado contínuo, ele nunca fica fora de moda. Exato. A gente tem visto esse movimento com os empresários, ela falou da questão do marketing, né, e dos blogueiros. A maioria dos empresários e diretores e tudo mais estão botando a cara no marketing das empresas, vendo que tem resultado, tem mais resultado que os blogueiros, que os influenciadores. A CIMED é um ótimo exemplo, né? Quando o Adib começou a colocar a cara ali, vendeu mais, né? Tem muitos exemplos assim pra gente citar. Pois é. E cria também respeito, né, pela marca, né? Você cria autoridade sobre aquele assunto. Sim, a pessoa sabe de fato a quem reportar, né? Que tem um comando, né? Não é uma pessoa, uma empresa fantasma. Tem algumas empresas que você vai falar, quem é o dono? Não sei. Unilever, não sei quem é o dono da Unilever. Então você botar a cara à frente, o Luciano Hang apanha todos os dias, apanha muito, mas todo mês o faturamento dele batendo recorde. Então, é uma tarefa que muitos não querem pagar esse preço, porque você apanha mesmo. A justiça praticada nas redes sociais, tem um monte de justiceiro lá, né? Então a pessoa não concorda e pau. Mas as pessoas têm visto que isso dá resultado. E aí agora, vindo para o terceiro setor, a gente falou de todo o preconceito da sociedade e tudo mais, de captação de recursos. Apareceu, hoje vocês estão aqui aparecendo para a sociedade e tudo mais. A gente também tem uma dificuldade desse setor aparecer, ir lá e mostrar o serviço que está fazendo. Qual é a dificuldade que vocês enfrentam nesse sentido, até da mídia conseguir impulsionar? Porque é um trabalho brilhante. O que falta para que essas grandes empresas e vocês consigam um encaixe? Eu digo vocês no sentido geral, tá? Eu acredito que a transparência do processo, né? Quando você mexe com dinheiro, sempre tem a desconfiança. E esse é o nosso papel de mudar essa ideia
de querer usar o dinheiro de forma errada. É um processo devagar, contínuo e determinante. É que você comece um processo, mostre o trabalho, mostre as contas Então, mas vocês né? têm bons resultados lá. E aí a mídia não tem. Eu digo no geral, não só vocês, vários outros. A gente tem uma dificuldade. Fazendo uma crítica construtiva, parece que às vezes só a matéria. Porque tem a matéria paga, né? Que você paga para divulgar. Isso daí é o social. Tá faltando um pouco de interesse dessas pessoas nessa divulgação, porque isso é pró-sociedade. Esse entrosamento com a mídia. O que você acha que falta para a gente ter essa. Eu acho que network mesmo. Tem que trazer esses cases para dentro do processo. Acho que também é um pouco da nossa culpa. Tem que convidar. Se esconder um pouquinho, né? O pessoal gosta de ficar escondido. Temos que nos expor, mas também temos que convidar esse nicho de comunicação a conhecer o processo. E algo que nós a gente não fizemos, né, Alice? A gente não tivemos um momento de convidar a imprensa, de mostrar os trabalhos. O que a gente tem é no Instagram, no nosso site e nosso portal. Mas, de fato, uma responsabilidade dividindo, nós temos que buscar também esse caminho aí. Por exemplo, aqui, um dos caminhos um dos canais de você levar informação, de fazer a troca, aqui, o teu podcast é um exemplo disso. Sim. Então, a gente falou há pouco de ecossistema, né? O que a gente sente falta, às vezes, esse ecossistema de troca, de juntar um empresário, juntar o terceiro setor, juntar o governo, para fazer trocas. Fazer um bom casamento aí, né? Fazer esse casamento funcionar. É um network qualificado que a gente fala. E nisso aí, nós estamos mudando nossa forma de trabalhar, inclusive. Nós fomos, ali se falou agora, fomos buscar parcerias. Fomos em Santa Catarina, buscamos uma parceria com a CAT, Associação Catarinense. Estamos buscando uma parceria agora com o IFAC, todo mundo querendo realmente ajudar. E nesse busca de parceiros, também estamos batendo na porta do setor empresarial, porque nós queremos juntar todos esses braços em uma ideia única. Qual é a ideia única? Vamos mudar o nosso território? Vamos fazer um impacto? Eu preciso da imprensa. Eu preciso dos políticos, eu preciso de das todos. empresas, eu preciso de todo mundo. Preciso não é mais tríplice L, é quádruplice L, quíntuplo L, né? Enfim, os setores que envolvem a sociedade. Precisamos coordenar aí essas energias e focar em um ponto-chave, mudar a nossa economia. E aí, milhares de coisas podem ser trabalhadas. E nós estamos nesse movimento agora, exatamente nesse momento, nós estamos construindo uma proposta de hub de inovação, junto com essa associação lá de Santa Catarina, junto com o IFAC, trazendo os empresários, buscando trazer, eu estava até falando com um dos empresários, talvez, de tudo que foi feito no Acre, e aí você participou de várias iniciativas de mudanças e tudo, eu acredito que faltou um ponto-chave, né? Temos aceleradores, nós temos aqui áreas de inovação, temos cases, temos maker, temos aqui alguns editais, mas a coisa não aconteceu, não pegou fogo. Mas por quê? Eu acredito, eu tenho uma leitura muito simples. Faltou o empresário. Está dentro do processo, mas ele ser um gestor do processo. E eu gosto de pão e posso fazer um pão, mas ele não vai ser igual ao que o padeiro fez. Quem sabe fazer negócio é a empresa, empresários. Ele sabe vender. Até porque o negócio ele surge de uma dor, né? De algo que você precisa, normalmente. Então, a sociedade não consegue diagnosticar isso de maneira solitária. Pois é. O que um professor vai ensinar um aluno a vender? Ele é professor da área dele. Estou só aqui dando um exemplo. Você ensina ele a parte técnica, aplica ele, conecta ele a uma empresa, a alguém que conheça a gestão de negócio, que vive. Não é conhecer de estudar, é conhecer de viver. E aí quem é que vive? É o empresário. E aí isso nós vimos lá em Santa Catarina. As grandes empresas lá, quem são os tutores? São os donos das empresas.
O cara deixa lá 1 ou 2 dias da semana, vai lá e ensina os meninos a como ele vai pegar aquela ideia dele e vender para o mundo. E sabe o que acontece? O cara vende para o mundo. E sabe o que acontece? O próprio cara que ensina compra. Há uma sinergia linda de ver, que eu queria muito e sonho muito trazer essa sinergia para cá. E acredito que, talvez de tudo que foi feito, a gente agora tem que fazer de novo, mas conectar agora quem? As empresas, para que elas Tá nos faltando esse ajudem. tempero final, né? E isso me fez balançar quando eu era do Sebrae, eu ensinava muita gente a empreender. E um dia terminei uma turma de empreendedorismo. E no momento assim, deu aquela reflexão de que eu estou ensinando um rapaz, uma pessoa que vende lá sol a sol, pipoqueiro, o cara que faz o churrasquinho, a banquinha de venda, que está lá pegando poeira dia lá, todo dia. Eu estou no ar-condicionado ensinando ele a vender. Eu não vendi até hoje na minha vida uma caneta. Tá errado. E essa reflexão fez com que eu saísse, largasse, fosse para a parte empresarial, vivenciasse isso. E quando eu estava vivenciando, que eu tive a oportunidade de ensinar, pasme, eu fiz totalmente diferente. Porque eu tinha o que falar. Cara, eu fiz isso. A teoria e a prática, ela é bem diferente, né? Eu passei por isso, eu tomei o tombo. Eu consegui converter uma situação em negócio. Eu estive lá, eu fiz. O ensino é diferente. É qualitativo e mudança. Esse traz mudança do que só o técnico, né? Por isso que eu defendo. O técnico é importante, mas nós precisamos ter a prática de quem sabe fazer. E aí eu acredito que eu consigo furar a bolha, que a gente sempre fala, né? Temos que furar essa bolha, a coisa tem que andar, tem que acontecer. E nós estamos nesse movimento agora, Calegari. E a sua participação, e você é uma pessoa de ideias, também à frente do seu tempo. É hora de a gente começar a mexer esse caldo de novo. Que bom! E aí agora, diante de tudo que a gente mencionou aqui, o CMA tem feito um bom trabalho para a sociedade, mas tem muitas pessoas que não conhecem. O que vocês têm feito de fato lá? Eu acredito que esse é o momento da gente falar para as pessoas entenderem a importância dessa empresa aqui para a sociedade acriana e o que está para vir. Conta aí para gente. Quer começar, Alice? Vai lá. Hoje nós estamos aí num processo de construção dessas parcerias. Nós identificamos, a gente vem conversando sobre as oportunidades que a gente vê aqui na Amazônia. Que a gente entende que o Acre está na Amazônia, né? Nosso território. Então, a gente vê oportunidades aqui na bioeconomia, na formação de pessoas, tanto os políticos quanto pessoas da sociedade civil. Então, nessas parcerias, a gente tem trabalhado quais vertentes a gente deve começar primeiro. Então, aprender com quem está lá fora, com quem já fez funcionar e trazer para cá. Então, o nosso projeto ele não é focado aqui no município, né? Quando a gente fala território, a gente está falando de fato da Amazônia. Ótimo. E os processos hoje em andamento, atualmente nós estamos com uma turma de 40 alunos no projeto CEPOP, que é um pré-ENEM, totalmente de graça. O aluno não paga e ainda recebe uma bolsa de R$ 200. Isso é feito patrocinado pelo Ministério da Educação. Nós participamos do edital, passamos, recebemos o recurso e estão dando já direcionamento. estamos direcionamento, né? Temos hoje um projeto que nós vamos doar em torno de 500 a 600 kits sensoriais. Estamos fabricando esses kits para crianças com autismo. É uma emenda municipal que já foi alocada ano passado e estamos nesse trabalho. Atendemos, semana passada nós tivemos já a indicação de um projeto que já entrou, que nós vamos atender 4.000 mães, 4.000 atendimentos para mães atípicas. São mães que precisam de um psicólogo, né, cuidam de crianças com autismo, essas mães estão precisando de ajuda e a deputada que indicou a emenda se sensibilizou com esse momento trabalho. e
alocou esse recurso, já entrou na conta, já estamos fazendo os contratos. Logo, mas daqui a 30 dias, vamos começar a fazer os atendimentos. Essas mães vão ter o psicólogo e os filhos delas vão ter um atendimento em realidade virtual. Eles vão poder ter uma experiência imersiva com a realidade virtual, numa terapia voltada para elas. Então, elas vão poder interagir no mundo virtual, acompanhado de um profissional ao lado, de uma terapia que já está sendo usada nas clínicas particulares do Brasil todo. E elas vão ter de graça dentro da CMA. A Terafy, a empresa que desenvolveu a solução, estamos contratando ela. Então, você, mãe, você que tem uma criança atípica, uma criança com autismo, vamos ter esse momento que vamos atender vocês. Também vamos ter alguns atendimentos pediátricos dentro do projeto e nós estamos inaugurando o nosso simulador de voo. Eu já ia falar a respeito desse, né? O simulador de voo ele vai dar uma experiência para essas crianças e outras crianças também, de voo real, assim, simulando, né, todo equipamento de voo, uma sala já preparada para isso, e queremos que essas experiências tragam um resultado que até então a gente não conseguiu mensurar. Nós temos a impressão que haverá um grande impacto, mas é um trabalho de pesquisa também. Então, esse ambiente já está preparado, já nós vamos inaugurar e vamos chamar vocês para ter essa experiência conosco, né? E o que mais, assim, nos toca o coração é o que nós estamos por fazer, que é um hub de inovação, que é o Centro de Inovação da CMA, que é este local onde estamos trabalhando para que ele seja referência no desenvolvimento territorial. E aí, é nesse local que nós estamos querendo que todos estejam conectados. Então, arena de debate, workshop, treinamento, capacitação, network, imersão. Queremos que esse ambiente pulse ideias, soluções e negócios. E isso nós estamos trabalhando firmemente. A Alice está, né, pé embaixo nisso. Nós temos um produto em desenvolvimento chamado IA Social. Essa IA Social vai ajudar o terceiro setor justamente nessa problemática de acompanhamento dos processos, documentação. Nós estamos criando uma IA que vai ajudar o terceiro setor a navegar com pouca dificuldade sobre o processo, porque quem vai trabalhar vai ser a IA, junto com os profissionais que estão por trás da IA, que vai ser os contadores, que vai ser os advogados e os gestores. Vão entregar para o terceiro setor a 80%, 90% do processo pronto. Faça só a sua última visão aí, carimbe e manda embora, né? Vai embora e vamos caminhar. Como você, muitas ideias, né? Mas o Instituto ele nos proporcionou uma arma poderosa, né, Alice? Porque a gente tem uma estrutura que pode fazer, pode captar e pode desenvolver rápido. Acho que é uma estrutura mais desburocratizada e nós estamos aproveitando esse momento de construir parcerias, escutar muito as áreas. Nós temos aí segmento da área da saúde, a parte da educação, o social. Então, a gente está buscando entender a problemática e aquilo que faz mais sentido atuar e com prioridade. Então, a gente entendendo isso, a atuação ela passa a gerar o valor que a gente falou no começo, né? Com certeza, e vocês estão em pontos sensíveis da sociedade, né? Então, eu não tenho dúvida de que o projeto de vocês, não vou dizer que vai dar certo, porque já deu certo há muito tempo, mas a tendência agora é crescer mais ainda. E eu espero ver esse crescimento, porque vocês têm tudo: estrutura, pessoas, apoio. É lógico que muitas vezes não é o apoio que a gente imagina, né? Que está bem além do que o que a gente imagina, bem aquém, né? Mas eu acredito que vocês vão conseguir bastante apoio para desenvolver essas atividades que são tão importantes para a sociedade. Você falou da realidade virtual lá, do voo, né?
do simulador de voo. É algo inédito para mim no terceiro setor, não conheço nenhuma outra entidade que tenha isso. É um trabalho que pode agraciar várias pessoas, não só os autistas, né? Então, eu acredito que hoje o setor público não tem dado atenção a algumas coisas nesse sentido. E o setor privado já está em outras coisas também. Então, tem que ter essa união que você falou para a gente conseguir transformar a sociedade. Mas é um trabalhinho de formiguinha, né? Que a gente às vezes cansa, fica cansado, pensa em desistir, como no setor privado, isso não muda muito não. Pensa em desistir, volta de novo. Essa ideia do podcast aqui era uma ideia antiga que eu tinha, consegui colocar em prática, só dá certo porque os nossos convidados vêm aqui trazer informação, então o principal para esse público é a informação. E é isso, é uma ideia de cada vez, a gente vai colocando em prática e as coisas vão fluindo, né? Mas acredito que o nosso tempo já está finalizando. Eu só tenho a agradecer pela colaboração de vocês aqui. Foi um bate-papo muito engrandecedor. Desejo muito sucesso e espero não, vai ter o sucesso lá na jornada de vocês. Contem comigo e fiquem à vontade aí para fazerem as considerações finais e convidar o público a conhecerem o trabalho de vocês, porque é um trabalho fenomenal. Bom, a gente acredita que ninguém faz nada sozinho, né? E falamos da complementariedade dos setores. Então, hoje a gente convida a sociedade a buscar exercer o seu papel, né? As suas facetas, né? Como ninguém faz nada sozinho, se cada um fizer a sua parte e procurar fazer bem feito, a gente chega na excelência, a gente chega naquilo que a gente quer, né? Para começar a mudar o mundo. O Gandhi falava, mude você primeiro, mude a sua comunidade. É um passo de cada vez. É o primeiro passo. Em resumo do que nós debatemos aqui, eu acredito que cada um, no seu coração, você faz aquilo que ama, né? Você tem um legado, e eu acredito que isso para mim faz muito sentido, esse trabalho que nós estamos fazendo. E como cidadão acriano, eu meio que cansei, né? A palavra é cansei de ver nada acontecer. Não é uma crítica a governo nenhum, não é uma crítica a nada, talvez ao sistema como se deu, mas há tempo de fazer uma mudança. Se cada um realmente que se preocupa, colaborar de alguma forma, se né? preocupa dessa terra, que possa, que cansou como eu, como você, que quer ver de fato uma mudança real, nós convidamos você a fazer parte desse ecossistema que está sendo desenvolvido. Conversando com a Alice uma vez, assim, ninguém quer ser a bala que matou o Lampião. Vamos ser todas as balas que foi para ele. Vamos ser cada um uma parte do processo. Alguém tem que conduzir, alguém tem que puxar, e pode ser que nós sejamos talvez esse case, mas sem nenhum interesse. Nós queremos a mudança, queremos de verdade ver esse povo crescer, queremos de verdade ver esse estado prosperar, queremos de verdade ver as pessoas melhorarem de vida, queremos de verdade ver um estado melhor. Esse é o nosso que bate no nosso coração, acriano raiz. Todos nós acreditamos nessa terra, e essa instituição ela vem com essa força, e convidamos você também para fazer parte dessa ideia, que ela vai crescer e a gente precisa, inclusive, de você. É isso então, muito obrigado pela presença aqui, voltem sempre, e você que ficou até o fim aqui assistindo conosco, foi um trabalho aqui engrandecedor. Acredito que seja importante que todos passem a conhecer o Instituto Semear, porque eles têm um trabalho magnífico e a sociedade acriana agradece por esse serviço prestado de maneira tão eficaz, né? E você também que ficou até o fim, que está aí acompanhando, mande para o seu amigo, inscreva-se no canal, faça o possível para a gente chegar a mais pessoas levando informação, porque o nosso intuito aqui é esse, levar informação a todos vocês da região e também agradecer aos nossos patrocinadores que confiam nesse trabalho, Madeireira Avenida, Amai Parque,
Bela Center, a gente tem Lugano Cafeteria, Chocolateria, tem vários patrocinadores, apoiadores que fazem com que a gente consiga gravar esses programas e levar informação de qualidade a todos vocês. Então, até mais, até semana que vem. Muito obrigado.